Se você for fazer um desenho ou uma arte, primeira coisa que você tem que escolher é se vai fazer sobre um fundo escuro ou sobre um fundo claro, não é? Vai depender das cores que você vai escolher usar, de onde você vai botar essa arte, do resto do ambiente para combinar. Porque dá muita diferença, assim, sem nada e com o fundo, não dá? Pois em gastronomia a gente também tem os fundos. E ele dá uma diferença, a mesma diferença que a gente viu aqui, ó. Com fundo, sem fundo. Parece que falta alguma coisa, falta uma camada. No prato também, no sabor do prato, o fundo te dá uma camada a mais. Fundos são os preparos que a gente vai fazer ou com carne, ou com frango, ou com peixe, que nesse caso vai se chamar fumê, que aí você vai fazer com a cabeça do peixe, com as escamas, fumê. E daí esses ossos ou esse frango vão ser tostados para dar aquele marronzinho, se for o caso de um fundo escuro, sem tostar tanto se for o caso de um fundo mais claro, ou mesmo sem tostar, dependendo da delicadeza que você quer nesse fundo. Por quê? Porque tostando você vai ter aquele saborzinho caramelizado. Sem tostar é um sabor mais delicado, diretamente extraído ali do pedaço de frango ou do pedaço de osso. Depois esse preparo recebe o mirepoix, que são os pedacinhos de cenoura, cebola e aipo. Recebe a água e fica cozinhando, reduzindo. Depois ele é coado e vai ser usado para você fazer risoto, para você fazer outros molhos, vários molhos básicos da gastronomia francesa. Você precisa de um fundo para fazer sopas, para fazer arroz. E assim, vai fazer um arroz branco, você vai precisar de um fundo claro. Por isso que a gente estava falando de tostar ou não tostar. Porque se você tostar e fizer um caldo escuro, teu arroz não fica branco. Então assim, por isso que a gente tem que escolher, a primeira coisa é escolher um fundo. Sem fundo dá para fazer os pratos? Dá. Um arroz você pode fazer com água ou você pode fazer com um fundo de carne ou de frango. Ou mesmo transformar esse fundo em caldo. Como? Temperando ele. Porque o fundo não pode levar sal, porque ele vai ser usado para outras coisas. E essas outras coisas vão levar o sal, entendeu? Agora, no dia a dia a gente chama fundo de caldo porque ninguém vai entender se a gente ficar falando vamos fazer um fundo de frango, ninguém vai entender. Então, vamos fazer um caldo de frango para fazer risoto? Aí entendem. Mas o nome mesmo é fundo. Você vai precisar de um fundo de carne para fazer um risoto de filé e fungo. Vai precisar de um fundo de frango para fazer um risoto de repente, de legumes mesmo. Eu gosto de fazer com fundo de frango. Se fizer sem, consegue fazer o risoto do mesmo jeito? Consegue, mas fica assim, ó. No risoto, principalmente, um fundo faz toda a diferença. Então é isso, você sabia? Gostou? Me segue lá no Instagram, por favor. Te vejo já já.